Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Iniciamos hoje a nossa 23ª aula, a primeira aula do ciclo sobre os sacramentos e sobre a oração. O tema da aula de hoje é sobre, propriamente, a introdução aos sacramentos, mas, como de costume, antes de iniciarmos essa nossa aula, convido cada um de vocês que estão nos assistindo, acompanhando, que curtam esse vídeo para que assim ele chegue a mais pessoas, compartilhe com seus amigos e, é claro, não podemos esquecer de se inscrever no canal. Assim, levaremos boa doutrina e mais doutrina a um número cada vez maior de pessoas. Conto com a ajuda de vocês para levar essa catequese gratuita, esses ensinamentos sobre a nossa fé católica a muitas e muitas pessoas. Sem mais delongas, vamos voltar as nossas atenções para propriamente esse capítulo que trata sobre os sacramentos, nos mostrando um pouco sobre essa relação de Deus com os homens. Nos fala no início que essa ciência que trata dessa relação do homem com Deus, abrange 3 grandes campos. O primeiro é o campo das verdades que devemos crer. As verdades reveladas por Deus, por meio dos seus profetas, especialmente e perfeitamente por meio do seu Filho, da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa primeira parte está ali simbolizada nas verdades de fé que temos que crer, e foi exatamente a primeira parte que nós nos ocupamos em nosso curso, que trata sobre o credo. Mas não é suficiente crer com uma fé meramente passiva. Se a nossa fé tem realmente valor para nós, ela vai nos levar a agir. E é justamente esse segundo campo que a teologia abrange. O que devemos fazer à luz daquilo que cremos? E justamente sobre isso tratam os mandamentos, ou seja, colocar em prática aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós professamos. E aí examina um pouco os nossos deveres para com Deus, para conosco e para com o próximo. E aqui chegamos num ponto em que nós percebemos que há um certo contraste entre esse grande amor de Deus que nós percebemos ao estudarmos aquilo que cremos, e esse Deus que nos convida a colocar em prática aquilo que nós acreditamos, justamente através dos mandamentos. Mas quando nós olhamos para isso, nós temos essa consciência ou essa clareza, nós percebemos que não é tão fácil. Percebemos que contrasta com a grandeza de Deus a debilidade da nossa natureza humana. E é justamente sobre isso que se ocupa essa terceira grande parte, que é justamente as ajudas que Deus vai nos dando para poder crer e agir. A essas ajudas espirituais, a essas graças, nós chamamos de sacramentos. Deus nos preparou os sacramentos para que, através deles, nos desse essas ajudas espirituais, mais propriamente. Nele conheceremos o que podemos fazer por meio da oração, da penitência, da esmola, para aumentar essa graça que nós recebemos. É o campo da teologia que se ocupa, como dizíamos, tanto dos sacramentos quanto da oração. O que a morte de Jesus na cruz significa é que foi oferecida a infinita reparação pelo mal infinito da rebelião humana contra Deus.
e que foi pago um preço infinito para assegurar um fluxo, poderíamos assim dizer, ilimitado de graça, que permite ao homem retomar a Deus e permanecer em união com Ele, essa união durante toda esta vida e a vida eterna. O problema que se levanta é, pois, o dos meios a utilizar. Como é que Jesus aplicaria às almas individuais essa superabundância de graça que nos reconcilia com Deus e nos mantém unidos a Ele, apesar da nossa fraqueza? Seria por um sistema totalmente invisível? Seria por uma ação exclusivamente feita por Deus, alheia ao nosso desejo, alheia à nossa vontade? Naturalmente, Deus poderia dispor das coisas, e principalmente da sua graça, de vários modos, mas Ele escolhe, opta, né, através e demonstra ali, através da própria instituição dos sacramentos por parte de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele quis atuar no interior do homem com coerência com a maneira pela qual o havia criado. E como foi? Lembramos ali daquele relato do livro do Gênesis, que Deus do pó da terra, da matéria, uniu a matéria ao sopro de vida, ou seja, ao seu espírito, e ali fez o homem. Assim, também, Deus, ele vai se valendo de um aspecto material e de um aspecto espiritual, unindo-os para nos comunicar continuamente, constantemente, a sua graça, a matéria e a forma dos sacramentos. Somos cidadãos de dois mundos, dizia Santo Agostinho e a tradição da Igreja, da cidade de Deus, da cidade dos homens. E vivemos agora no mundo das coisas visíveis, pelas quais nos vem todo o conhecimento, inclusive o próprio conhecimento de Deus. E, no entanto, somos também cidadãos do mundo invisível, que é onde temos a nossa morada permanente, é para onde nós caminhamos, para onde nós rumamos, é o que nós almejamos. O céu, essa união íntima e profunda com o nosso Deus, com o nosso Criador. Jesus estabeleceu o seu sistema de aplicação da graça de acordo com esse duplo aspecto da nossa natureza. A graça seria invisível, como correspondente à sua natureza, mas viria a nós por meio das coisas visíveis de uso corrente. Há também uma outra razão para isso. Por um lado, dispor da graça dessa forma protegia-nos contra a ilusão de pensar que recebíamos a sua graça quando isso não acontecesse. Por outro lado, proporcionava-nos a certeza tranquilizadora de que receberíamos ou recebíamos a graça quando nula tivesse concedido realmente. Podemos imaginar talvez essa tortura que seria caminharmos pela vida sempre com essa dúvida que nos asfixia se realmente recebemos a graça, se não, se realmente recebemos o perdão, se não, se realmente recebemos a graça de sermos elevados à condição de filhos e filhas de Deus ou não. Por isso, Deus tomou as coisas ordinárias do nosso mundo, coisas que podemos tocar, saborear, sentir, palavras que podemos ouvir, gestos que podemos entender, e as fez veículos da sua graça. Deus nos dá nelas, inclusive, um sinal do fim para o qual nos confere a sua graça. A água, para a graça que limpa. As aparências do pão e do vinho, para a graça que alimenta e faz crescer. O azeite, para a graça que nos fortalece. A essa combinação de sinais externos e graça interna que Cristo estabeleceu, a Igreja dá o nome latino de sacramentum, ou seja,
coisa sagrada. A definição exata de sacramento é um sinal sensível e eficaz da graça instituído por Jesus Cristo para santificar as nossas almas. Vemos imediatamente nessa breve definição, contém 3 ideias distintas. A primeira delas, um sinal sensível. A segunda, instituída por Jesus Cristo. A terceira, a graça, ou seja, para nos dar a graça. Há nos sinais sensíveis algo de especial que devemos conhecer? Os sinais sensíveis são essa forma escolhida por Deus para nos tratar de acordo com a natureza humana que temos. Proporciona a sua graça invisível à nossa alma espiritual por meio de símbolos materiais para os nossos corpos materiais poderem perceber. Coisas, palavras, gestos. Nos sinais que constituem a parte material de um sacramento, os teólogos distinguem 2 elementos. O primeiro é a coisa que se utiliza, que denominam matéria do sacramento. Por exemplo, derramar água na cabeça daquele que é batizado. A água é a matéria. Logo, se vê que esta ação em si não teria significado se o seu propósito não se manifestasse de algum modo. Tem que acompanhá-la algumas palavras ou gestos que lhe deem significado. Porque apenas água, com a água, nós fazemos muitas coisas, além de batizar. Por isso, seria necessário algo que lhe conferisse um significado próprio, que expressasse aquilo que ela estaria realizando no momento do batismo. Este segundo elemento do sacramento, as palavras ou gestos que dão significado à ação que se realiza, chama-se de forma do sacramento. No sacramento do batismo, a aplicação da água é a matéria. As palavras "eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo" constituem a forma do sacramento. E as duas juntas, unidas, constituem o sacramento do batismo. Esse sinal que é a graça sacramental. Sabemos que nenhum poder humano, nem sequer o poder da Igreja, embora humanamente exercido, guiado por Deus, nenhum poder humano pode ligar a graça interior a um sinal externo. Dito de outra forma, a Igreja não poderia agora criar mais um sacramento, mais 2, mais 3, mais 4, ainda que a Igreja seja justamente esse canal que Deus instituiu para nos derramar sua graça. Deus pode fazer e que nos leva a esse segundo, apenas Deus pode fazer, né? O que nos leva a segundo conteúdo que está presente na definição própria de sacramento que nós ouvimos há pouco, instituído por Jesus Cristo. No período compreendido entre o começo de sua vida pública e sua ascensão aos céus, Jesus instituiu os 7 sacramentos. A ascensão do Senhor pôs ponto final à instituição dos sacramentos. Assim, a Igreja não pode criar novos sacramentos. E não pode haver nunca, nem mais, nem menos que 7. Os 7 que Jesus nos deu: batismo, confirmação, Eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Voltando a nossa atenção para o terceiro dos elementos da definição dos sacramentos, vemos que a sua finalidade, o seu escopo essencial é dar a graça. Mas que espécie de graça nos dão os sacramentos? Em primeiro lugar, o principal, dão a graça santificante, sobre a qual nós falamos longamente na primeira sessão das nossas aulas sobre a graça, uma aula sobre a graça. Nela vocês podem aprofundar-se mais ou recordar mais alguns elementos
sobre a graça. Esta graça, como já sabemos, é aquela maravilhosa vida sobrenatural, aquele compartilhar a própria vida de Deus, que provém da habitação do Espírito Santo, do amor divino na nossa alma. É a vida sobrenatural que nos é dada. A ela nós chamamos de graça santificante. É o momento no qual Deus mesmo passa a habitar na nossa alma, a morar em nós. Alma separada de Deus pelo pecado original, o batismo traz a graça santificante pela primeira vez. Abre-se o fluxo de amor de Deus, estabelece a união entre ela e o Senhor. A alma separada de Deus pelo pecado mortal, o sacramento da penitência devolve a graça sobrenatural que havia perdido. Remove a barreira que impedia a entrada do Espírito Santo e permite outra vez o acesso ao amor divino, que dá a vida. Estes sacramentos, como podem ser recebidos com a alma espiritualmente sem vida, são por vezes chamados sacramentos dos mortos, que não tem nada a ver com morte material, morte física, mas uma morte espiritual. O batismo, que nós, quando recebemos, vamos ver ao longo das aulas, cada sacramento individualmente, e nelas vamos ouvir que o sacramento do batismo, por exemplo, só pode ser recebido uma vez na vida. E vamos, nessas aulas, ver as razões pelas quais isso acontece, mas cumpre dizer-nos agora que antes estávamos numa morte espiritual, éramos criaturas de Deus. Quando somos batizados, somos inseridos em Cristo, recebemos essa adoção filial de Deus, nos tornamos seus filhos, e o próprio Deus, Deus mesmo, passa a habitar na nossa alma, habitar em nós, dá essa vida espiritual. Passamos da morte do pecado original para a vida da graça santificante, que é, e só pode ser perdida, por uma recusa livre, voluntária e consciente da nossa parte a essa recusa à graça de Deus, livre, voluntária e consciente, nós chamamos de pecado mortal, justamente esses pecados que nos privam da graça santificante completamente, que trazem a morte para a nossa vida sobrenatural. Mas que pode ser restabelecida, que pode ser devolvida, a vida, a graça, através de um outro sacramento, o sacramento da penitência, ou como popularmente a ele nos referimos, o sacramento da confissão. Por isso, chamamos a esses dois sacramentos de sacramentos dos mortos, ou seja, aqueles que se recebem quando estão numa morte espiritual. Os outros 5, como também a penitência, se é recebida em estado de graça, ou seja, eu posso me confessar sem ter cometido nenhum pecado mortal, é claro, pecados veniais que não me privam da graça santificante, mas vão me fragilizando, me deixando mais suscetíveis a cometer pecados maiores. Aumentam a graça santificante, isto é, aprofundam e intensificam a vida da graça que já palpitava na nossa alma. Cada vez que se recebe um novo sacramento, ou se repete, se o sacramento assim o permite, o nível de vitalidade espiritual se eleva na nossa alma. Não é que o amor de Deus cresça, pois para começar ele é infinito, mas cresce a nossa capacidade de absorvê-lo. Do mesmo modo que a vitalidade de uma criança aumenta a cada alimento que ela come, esses 5 sacramentos, uma vez que só podem ser recebidos com dignidade e proveito para a nossa alma, que já estiver na posse do estado de graça santificante, podemos denominá-los de sacramentos dos vivos, ou sacramentos de vivos. A razão para isso é bastante evidente. Mas talvez pudéssemos nos perguntar, mas por que 7? De onde tiramos 7? Então, se cada sacramento dá
ou aumenta a graça santificante a nossa alma, por que Jesus instituiu os 7? Não teria bastado instituir apenas um e receberíamos tudo aquilo que precisássemos? Por exemplo, apenas o batismo, ou íamos escolhendo um ou outro? Então, assim teria se a graça santificante fosse a única espécie de graça que Deus tivesse querido nos dar. E se a vida espiritual que a graça santificante institui fosse a única coisa que Deus também tivesse querido nos dar. Mas Deus, de quem procede toda a paternidade, não determinou prover-nos de vida espiritual e depois nos deixar entregues à nossa própria sorte. Não. Os pais não dizem ao filho recém-nascido: pronto, já te trouxe ao mundo, te vira. Pelo contrário, os pais, eles não só contentam-se em trazer o filho ao mundo, ou seja, dar à luz, mas cuida deles, os alimenta, os protege, os ampara, os dá remédio, etc. Deus nos dá a vida espiritual, que é a graça santificante, e depois nos provê de tudo aquilo de que necessitamos para que essa vida seja atuante em nós, sem nos privar da nossa liberdade, para que cresça e se conserve essa graça. A ajuda especial que, neste sentido, cada sacramento dá, chama-se de graça sacramental, de cada um dos 7 sacramentos. Se estudássemos, eventualmente, as nossas necessidades espirituais à luz das necessidades naturais, é muito provável que também chegássemos à mesma conclusão que Deus chegou ao instituir os sacramentos, acabando decidir o número dos sacramentos por 7. Porque, na ordem natural, a primeira coisa que acontece é nascermos. No nascimento, recebemos não só a vida, mas o poder de renová-la. A faculdade de repor e reparar as células corporais, a faculdade necessária para que se mantenha a vida. Parecer-nos-ia aqui sumamente oportuno contar com um sacramento que nos desse não só a vida espiritual, que é a graça santificante, mas também o poder de conservar e renovar incessantemente essa vida. Aqui, nós já percebemos que Deus assim o fez. Nos dá o sacramento do batismo, pelo qual recebemos a graça santificante, o nascimento da nossa vida sobrenatural. E, como uma cadeia ininterrupta de graças que nos permite conservar e aumentar essa graça com a prática das virtudes, da fé, esperança e caridade. Depois de nascer, a outra coisa que nos importa que acontece na ordem física. Nós crescemos e amadurecemos. Não será, pois, conveniente que exista um sacramento que nos confira a maturidade espiritual, que nos livre dos temores e fraquezas da infância, tornando-nos fortes, maduros, intrépidos e apostólicos? Então, a resposta segue essa linha de raciocínio. Temos o sacramento da confirmação, ou crisma, que não só aumenta a nossa vitalidade básica, a graça santificante, mas estabelece também um depósito de graças atuais, a graça sacramental, das quais podemos nos valer para nos fazermos fortes, ativos e frutíferos na vida cristã. Depois do nascimento e da maturidade, o terceiro fenômeno físico que nos ocorre é a morte. Nascemos, crescemos e morremos. A fim de nos prepararmos para enfrentar com confiança esse terrível momento da dissolução física do nosso corpo, contamos com um sacramento próprio para isso, o sacramento da unção dos enfermos, próprio para nos confortar no sofrimento e nos sustém perante as tentações finais que possam nos assediar, preparando-nos para ver com gozo a eternidade.
Naturalmente, esse sacramento da unção dos enfermos não é reservado apenas para as pessoas na ocasião da morte. Na ocasião da morte, principalmente, mas sempre em face a ameaças à nossa vida, ou seja, a doenças mais graves, doenças mais sérias, nesse sentido, porque, como veremos mais à frente, também é um sacramento de cura. Independentemente dos seus 3 grandes períodos da vida, nascer, amadurecer e morrer, precisamos satisfazer 2 grandes necessidades. A do alimento, para podermos crescer e conservarmos-nos sãos, e dos remédios, que nos curam das enfermidades e nos vacinam contra as infecções. Aqui, é claro, vocês já percebem onde eu quero chegar. Faz, às vezes, do alimento para o nosso corpo, o sacramento da Eucaristia, o alimento da nossa alma. Faz, às vezes, dos remédios que tomamos para curar as nossas enfermidades, o sacramento da penitência, através do qual nós nos reconciliamos com Deus diante das nossas faltas cometidas. Depois dessas 3 grandes etapas e dessas 2 grandes necessidades essenciais da nossa vida, temos os 2 grandes estados de vida, se pudéssemos assim dizer, que impõem grave responsabilidade pela alma do outro, o sacerdócio e o matrimônio. Por isso, nós temos, não nos causa surpresa que há 2 sacramentos para esses 2 estados de vida. O sacramento próprio do matrimônio, para os que vão casar-se, e o sacramento da ordem, para os que se tornarão sacerdotes, ou seja, aqueles que serão ordenados, como veremos mais discriminadamente nos 3 graus desse próprio sacramento: diáconos, sacerdotes, presbíteros e bispos. Aqui nós já percebemos com muita clareza as razões pelas quais foram 7 o número dos sacramentos, porque são 7 essas nossas necessidades materiais, humanas, que temos ao longo da nossa vida, como vimos agora há pouco. Crescemos, amadurecemos, morremos. Temos 2 grandes necessidades: alimentarmos-nos e curarmos-nos com os remédios, com as vacinas, etc. E, além disso, temos 2 estados de vida, poderemos assim dizer, o sacerdócio ou ali o matrimônio. Assim, percebemos os 7 sacramentos: batismo, confirmação, Eucaristia, unção dos enfermos, penitência, ordem, matrimônio. Continuando, podemos, evidentemente, perceber que, além da graça sacramental, né, aquilo que é próprio do sacramento, etc., nós também temos algumas outras graças que nós vamos percebendo, né? Mas, antes de tratarmos propriamente das graças que recebemos aqui e acolá, é importante entender que nós podemos impedir, por um ato positivo da nossa vontade, que a graça penetre na nossa alma. Por exemplo, por não querermos expressamente recebê-la, é uma das formas. Ou por não aprendermos sinceramente do pecado mortal. Mas, se não se põe uma barreira direta ao recebermos um sacramento, recebemos a graça. O próprio sacramento dá a graça. É exatamente esse terceiro aspecto da definição de sacramento. Ele dá a graça. Se nós não ali colocarmos voluntariamente uma barreira a essa graça. As nossas disposições interiores, no entanto, afetam a quantidade de graça que nós recebemos. Isso parece que é bastante pacífico de entendermos,
Por quê? Quanto mais perfeita for a nossa contrição, por exemplo, no sacramento da penitência, quanto mais ardente o nosso amor quando recebermos o sacramento da Eucaristia, quanto mais viva a nossa fé ao recebermos o sacramento da confirmação, tanto maior será a graça recebida. As nossas disposições, é importante frisar, não causam a graça. Simplesmente removem os obstáculos à sua recepção. E talvez, em certo sentido, aumentam a capacidade da nossa alma para recebê-la. Poderíamos ilustrar esta afirmação dizendo que, quanto mais areia tirarmos do balde, mais água poderá ele conter. Ponto. As disposições de quem administra o sacramento não influem no seu efeito. É uma grande desordem, claro, que um sacerdote administre um sacramento com a sua alma em pecado mortal. Mas isso não diminui a graça que o sacramento confere. Quem receber esse sacramento obterá a mesma quantidade de graça, independentemente de que o sacerdote seja pecador ou santo. O essencial na administração de um sacramento é ter o poder para administrá-lo, ou seja, o poder sacerdotal, exceto no caso do batismo, como veremos, e no matrimônio, que podem ser administrados por outras pessoas, sem o sacramento da ordem. Também é preciso que, além de ter o poder, ter a intenção de administrá-lo, a intenção de fazer o que faz a igreja. Realizar as cerimônias essenciais para esse sacramento, como, por exemplo, no caso do batismo, derramar a água sobre a cabeça da criança ou da pessoa, enquanto pronuncia a fórmula: fulano de tal, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Se aquele que o recebe não põe obstáculo à graça e aquele que administra é um sacerdote com faculdades para isso, o sacramento confere graça sempre e infalivelmente. Além do efeito de distribuir graça, santificante e sacramental, temos que mencionar outro que é peculiar a 3 sacramentos: o caráter, que é peculiar aos sacramentos do batismo, confirmação e ordem. Esses 3 sacramentos imprimem caráter. Eles são a marca própria do sacramento do batismo, da confirmação e da ordem. É definida pelos teólogos como uma qualidade que confere à alma umas faculdades que antes elas não tinham. É uma qualidade permanente na alma, uma alteração para sempre visível aos olhos de Deus, dos anjos e dos santos. Consideramos alguém com talento para pintura, alguém capaz de pintar belos quadros, por exemplo. Não passa todo o tempo a pintar, mas o seu talento está sempre com ele. Ainda que perdesse as mãos num acidente e não pudesse mais pintar, continuaria possuindo esse talento. Claramente, essa pessoa possui algo que os outros não têm, uma qualidade que é real, permanente, e que lhe concede uma faculdade não possuída por quem dela não tivesse sido dotado. O caráter do batismo é, pois, um talento sobrenatural que nos dá a faculdade de absorver a graça dos outros 6 sacramentos e de participar da missa. O caráter da confirmação, esse caráter que ela nos dá, é a faculdade de professar valentemente a nossa fé e de difundi-la. O sacramento da ordem dá ao sacerdote a faculdade de celebrar a missa e de administrar o restante dos outros sacramentos. Assim, nós chegamos ao fim a mais uma aula introdutória sobre os sacramentos, iniciando essa nova sessão. Pedimos sempre ao final de cada aula, reforçando aquele convite, que vocês possam sempre nos ajudar nesse apostolado gratuito na internet, divulgando, se inscrevendo no nosso canal, comentando, curtindo, compartilhando.
Que Deus os abençoe pela intercessão da Virgem Maria, hoje e sempre, para que possamos amar mais aquilo que estamos conhecendo melhor. Deus os abençoe hoje e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos.